Isso. Oi, Erika. Oi, Pedro. Boa Oi! tarde. Ai, que lindo. Que bom Agora que ele ele tá todo acordou. descabelado, mas vai ficar aqui comigo. Vou baixar aqui um pouquinho. Ai. Ai, que bom que ele acordou pra ver ele. Ai, carinha de quem acabou de acordar mesmo. Olha. Oi, Pedro. Ai, que lindo. Ai, Erika, agora eu vou desviar do assunto que a gente estava falando antes. Vou perguntar sobre o Pedro, tudo bem? Tudo bem. Qua- Quantos anos ele tem? Ele tá com 1 ano e 8 meses agora. Um ano, nossa. Sim. Que lindo! Ai, fico muito feliz de verdade que ele possa vir aqui, possa ter comparecido na live. Tava todo mundo de verdade muito ansioso, assim, nossa, tomara que a gente possa ver o Pedro. Dá um sorrisinho. Dá um sorrisinho, neném. Tá estranhando? Quem é essa aí no celular? Ai, que lindo! Ai, mas eu vou voltar às perguntas, senão eu vou ficar falando, ai, que lindo, eu vou ficar assim a live toda. Comigo. Então, Erika, voltando ao assunto, você já tinha falado sobre. Eu vou voltar às perguntas, porque como houve um imprevisto, eu não deixei aquela live salva. Daí as pessoas que forem ver depois não vão acompanhar. Então, se você pudesse, por favor, de novo se apresentar. Agora as pessoas vão. Agora acho que vai ficar mais claro que você é a mãe do Pedro, já que o Pedro está aqui agora, logo no começo da live, para nos prestigiar. Mas se você puder, por favor. Então, boa tarde. Eu sou a Érica, eu sou mãe do Pedro. O Pedro é uma criança que tem uma síndrome genética, né? Que chama Síndrome de Sotos. É, Eu trabalho também como médica, eu sou obstetra e ginecologista e cuido também dessa criança que linda. E é também uma grande, eu não sei falar como isso, eu não sei falar, uma grande referência para na maternidade atípica, Érica, porque, nossa, eu vejo o dia a dia do Pedro e como você é um grande expoente em divulgar sobre a síndrome de Sotos e sobre outras síndromes raras e sobre todo o papel de fisioterapia, de como é uma maternidade atípica. Mas você poderia explicar sobre a maternidade atípica de novo, por Ah, favor? filhos, de mostrar eles para o mundo, de não esconder de todo mundo. Sim, Eu acho que isso é... sim. Pode continuar, perdão. Não, pode perguntar. Pergunta aí. Não, sim, se você puder falar sobre essa questão de como você teve esse ímpeto de mostrar para todo mundo Pedro, não esconder, porque infelizmente a gente sabe que é algo. é, algumas mães, né, infelizmente. Mesmo eu vi um texto seu comentando sobre isso, que mesmo mães atípicas falavam tipo, ai, mas por que você mostra tanto Pedro? Por que você faz isso? Se você pudesse comentar sobre. Sim, isso é assim, em todas as maternidades, né, a gente não tá livre de julgamento, né? Eu já tive mãe atípica que parou de me seguir no Instagram, que Nossa, antigamente, porque não acha certo expor o filho, não gostou de um texto que eu publiquei que falava sobre isso, sobre incluir o filho atípico no mundo, né? Sobre tudo isso e não concordava. Eu já penso o contrário. Eu acho que quanto mais a gente mostrar, mais a gente expor, mais as pessoas vão aprender a conviver com os nossos filhos, eles serão menos discriminados. Lógico que assim, que eu entendo que ele vai ter dificuldade a vida inteira com essa questão de preconceito, de discriminação nos locais, mas quanto mais as pessoas conhecerem e tiverem convívio com o que não é o habitual, mais elas vão saber lidar, sem tanta estranheza, sem tanto medo, entendeu? Vão ficar com menos medo de olhar, de falar, de pegar nele, de conversar. Nele e em todas as outras crianças que a gente tem convívio, todas as crianças que a gente conhece. Então, eu acho que o papel das redes sociais das crianças atípicas tem um papel fundamental de inclusão, de mostrar, de compartilhar, de ser apoio para outras mães. Isso é muito importante. Quando eu tive o diagnóstico dele, a primeira coisa que eu fui procurar foi apoio no Instagram. Eu queria achar outras mães, grupos de apoio que pudessem me dar um conforto, entendeu? E achei sim.
coisa, não achei muita gente para me ajudar naquele momento. E aí eu decidi que eu queria ser uma rede de apoio para outras mães. Eu queria estar aqui disponível para sempre que elas precisassem de algum auxílio, de alguma palavra, eu conseguir auxiliar, entendeu? E mostrar a minha maternidade também um pouco, para ver que nem tudo é assim, na maternidade atípica é sofrimento, que a gente tem altos e baixos, mas que dá para tentar viver com mais leveza, com mais tranquilidade, aprender a conviver, aceitar melhor, né? Que isso é bastante difícil em algumas situações. Sim, Érica, e a Liga concorda muito com você em gênero, em tudo, a gente concorda, nós seguimos isso também. Nós defendemos que, assim, as pessoas têm preconceito justamente porque elas não conhecem. A gente teve até uma live aqui sobre demólise bolhosa com a Ana, e a Ana falou a mesma coisa, que as pessoas têm preconceito porque elas não conhecem, e a gente devia sempre estar trabalhando nisso, em trazer informação para essas pessoas e assim combater isso. Sim. E pegando o gancho sobre o que você falou, como você disse que você não achou tanta coisa assim, na internet, principalmente no Instagram, sobre a síndrome de Sotos, como foi para você quando você conseguiu, teve o diagnóstico do Pedro? Como você se sentiu a recebê-lo e não ter informações, não ter onde buscar, não saber o que iria acontecer? Isso foi ruim, porque assim, eu digitei no Instagram e achei uma outra criança que nem era aqui do Brasil, mas achei uma aqui do Brasil que inclusive está no grupo de Sotos, né? Que eu comecei também a falar com a mãe dele. E digitando no Google apareceram coisas assim muito como assim, ruins, entendeu? Só falava assim, gigantismo cerebral, a criança não vai fazer nada, déficit intelectual muito importante, hipotonia intensa, epilepsia intensa. Então, assim, só coisas que deixavam para baixo, tá? Nada assim falava assim, não, terapia, né, desenvolvimento individual. Não, era só coisas muito ruins, entendeu? Assim, no Google eu não gostei de nada que eu vi, não. Tanto que eu nem procuro nada mais no Google em relação à síndrome dele. Nunca mais procurei nada. Não gosto de ficar pesquisando. Eu avalio o meu filho do jeito que ele é e não gosto de ficar comparando com outras coisas. Eu acho que isso me ajuda também bastante, porque essa questão de ficar pesquisando demais no Google só gera mais frustração e ansiedade, eu acho, entendeu? Então eu quis conhecer outras mães, conversar. Eu achei uma mãe que mora aqui no mesmo estado que eu, lá de Rondonópolis, que é a mãe da Mariana, que ela me ajudou muito. Inclusive eu conheci ela, que ela veio aqui em casa pra gente se conhecer. Logo que o Pedro era bebezinho. E aí ela me mostrou um mundo assim que eu nunca imaginei que fosse viver. E eu vi que não era tão ruim assim ter um diagnóstico de um filho com uma síndrome. Ela me ajudou bastante. E aí eu vi que essa rede de apoio era importante, é muito importante para as mães, né? Sim, nossa, a questão do Google, realmente, eu pesquisei antes de fazer live, realmente, assim, totalmente contrastante, né? Daí a gente entra no seu Instagram e a gente vê o Pedro na físio, na fono, ele sorrindo toda hora, ele no pula-pula. Gente, é totalmente contrastante. E você realmente, eu imagino, na verdade, nem consigo imaginar como foi para você realmente receber o diagnóstico. Você já sabia, você conhecia a síndrome de Sotos quando você recebeu o diagnóstico? Não, Não, eu não fazia nem ideia do que era. não. Nunca tinha ouvido falar. Nossa, mas você teve formação em medicina, né? E você nunca teve a disciplina de genética na faculdade que falou sobre Sotos? Não, pior que não. Eu tinha Nossa, matéria de genética, mas não. Ou eu não prestei atenção na aula, mas eu nunca vi, não. nossa, isso, nossa, deve ter aumentado o desespero. Mas algum profissional soube te falar sobre Sotos, sobre não trazer essa visão tão negativa, não? Não, Nossa, ninguém conhecia, não. meu Deus, Érica. É isso que a gente aqui da Liga tenta e vai conseguir mudar. Por isso que a gente acha tão importante trazer você, trazer projetos de cultura e extensão. Agora, infelizmente, estamos na pandemia, né? Mas a gente trabalha mais na rede social agora na época de pandemia, porque a gente realmente quer mudar essa realidade. Porque
até os profissionais de saúde não sabem, e se sabem, infelizmente é uma coisa que eu vejo na literatura, né? Eu, pessoalmente, Travou. é uma coisa que eu observei só na literatura, eu não observei pessoalmente ainda, eu ainda estou no segundo ano agora, é que mesmo se os profissionais às vezes conhecem uma síndrome, eles acabam caindo na questão que você falou lá no começo, de levarem a maternidade atípica como uma maternidade especial, uma maternidade sofrida, uma maternidade difícil, como se não fosse uma maternidade que nem qualquer outra, só que com algumas diferenças, mas que nem qualquer outra. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Sim, com algumas. Acaba tendo esse preconceito dos próprios profissionais de saúde que deviam estar lá para cuidar, cuidar da criança como uma criança e não por tomar ela como a síndrome que ela tem. Sim, isso assim é muito observado quando a gente chega num local que não conhece os nossos filhos. Por exemplo, eu já precisei em um episódio ir com o Pedro num pronto atendimento. E aí, quando eu falei que ele tinha uma síndrome, a pessoa já olhou para mim e falou assim: Ah, essas crianças com síndrome sempre broncoaspira, deve ser isso. E tipo assim. Aí eu olhei assim e falei assim: Não, não é essas crianças com síndrome, não. É meu filho. Eu quero que examine Meu ele, eu Deus, quero que faça um negócio com ele. Então, assim, quando eu soube que meu ele era Deus. hipotônico e tal, com síndrome, já Uhum. preocupou e já achou que era alguma coisa. E já, tipo, não tratou igual uma criança qualquer, entendeu? E isso é muito comum de acontecer com outras mães também. Sim. É uma questão muito difícil, né? Eu imagino como você se sente como mãe isso acontecendo, seu filho sendo taxado, é uma questão muito, muito desconfortável, né? Nem imagino. A licença Renata fez uma pergunta, ela perguntou em que momento você recebeu o diagnóstico do Pedro? Ó, eu tive o diagnóstico dele com 5 meses de vida. A gente fizemos 2 exames genéticos, o cariótipo logo que ele nasceu. Depois eu fiz o CG-ARRAI, e aí também deu normal, os dois. E aí depois a gente fez o exoma. E aí no exoma que veio a síndrome de SOS, que veio a alteração do gene lá, NSD1, né? Sim. E como foi? Como você recebeu? Foi direto do médico? Você passou por uma médica geneticista, né? Provavelmente para pedir os exames genéticos. Ela que te deu o diagnóstico? Como foi isso? Não, pior que não, eu nunca fui na geneticista. Não! Não fui. Como Mas foi esse caminho até o diagnóstico do olha, Pedro? fui no geneticista porque eu tenho uma Hum. neurologista pediatra, né? Pediátrica que cuida dele, que é muito boa. E eu acho que ela já tá, assim, ela já supre minhas necessidades de, tipo, de médico e não achei necessidade no momento, entendeu? De mais Uhum. informações além do que eu já tenho. Então, quem pediu foi a neurologista, que pediu o exame do exoma. Ela tá assistindo ali, ó. E, e, aí, com isso que a gente teve o diagnóstico. Então, eu não levei ele no geneticista, porque a nossa neuro pediu antes de eu precisar de levar. E aí, até agora, eu ainda não levei. Porque Ah, sim. Nossa, mas que bom que ela já pediu, já desconfiou de sótus. Tem médicos que não desconfiariam, provavelmente, porque, igual a gente disse no começo, tem muitas pessoas, que nem você, que não conheciam a síndrome. Mas desculpa te cortar, pode continuar. não, sim, é que ele ficou na UTI, né, logo que ele nasceu. E ele Uhum. teve na gravidez uma dilatação de ventrículos cerebrais. Então, assim, já tinha Ah, alguma coisa alterada, né, que a gente pudesse suspeitar. E aí, quando ele nasceu, ele fez uma tomografia também que viu essa dilatação, viu algumas outras alterações no cérebro, né? Tinha uma diminuição de substância branca, algumas alterações cerebrais. E contando que ele era um bebê muito hipotônico, ele demorou para tudo na UTI, ficou muito tempo entubado, muito tempo para até aprender a sugar, tudo. E aí a neuro que cuidava dele desde que ele nasceu, ela achou interessante fazer o exoma. E ela me pediu já logo que a gente saiu da UTI. E eu fiquei enrolando uns meses ainda para fazer. Eu fiquei com o exame aqui na minha casa, que eu pedi ele, né? E fiquei com ele aqui quase um mês até eu fazer a coleta, porque eu também não desconfiava que fosse uma síndrome assim, de SOS, entendeu? E aí até eu fazer, uhum. na hora que eu fiz o exame, ele ficou pronto bem rapidinho.
e já tivemos o diagnóstico. E eu não recebi do médico, não, eu recebi o diagnóstico por e-mail. Eu abri meu e-mail Nossa, e vi o exame. Aí eu fiquei, eu me- olhando pro exame assim, pensando, nossa, o que é isso? meu Deus. E como, meu Deus, você leu, não sabia o que que era, e deve ter criado um enorme desespero, ainda foi pesquisar na internet Sim. e só encontrou coisas ruins. Meu Deus, meu Deus, o desespero que deve ter sido isso. Aparece fotos, assim, antigas, Uhum. assim, de jeitos que assim, não favorecem a criança, entendeu? Eu achei muito ruim de estar no Google, aparece primeira coisa lá, gigantismo cerebral, e não sei o que, e macrosomia, crescimento, umas coisas assim que não são muito legais, né, de ouvir. Sim, dá um receio de ver. Mas que bom que agora, Érica, você está mudando essa realidade. E você com outras mães também atípicas, eu vejo que o Pedro é muito amiguinho do bem, acompanho também. E você pode falar mais sobre essa rede de apoio que você acabou encontrando nas outras mães com maternidades atípicas, nos grupos de apoio? Como é que foi para você? Você mesma até mencionou que a Mariana foi aí na sua casa. Foi, ela veio aqui em casa logo quando o Pedro era bebezinho. Então, atualmente, eu acho que conversar com outras mães atípicas é muito importante para mim. Assim, eu tenho um grupo de mais duas mães, né, que a gente conversa praticamente o dia inteiro sobre tudo. E a gente se identifica muito, então Legal. apoia muito, tudo que os nossos filhos têm, a gente consegue entender umas das outras, né? E às vezes os nossos problemas são um pouco diferentes de outras. Então a gente se sente mais à vontade com mães de crianças atípicas, né? Porque os problemas são mais semelhantes. Lógico que não, nem todas são iguais, mas a gente se sente mais à vontade. Eu acho que assim, ter um grupo, a gente tem o WhatsApp, conversa, apoia, para falar suas dúvidas, suas angústias, faz toda a diferença. Ah, e Nossa, realmente. me Pode mandaram continuar. linhas, né, sobre terapia, sobre os negócios. Se você quiser fazer, Ah, mandaram, perdão, meu chat acabou ah, aqui. não, vocês tinham me mandado no Insta. Ah, perdão. Tinham Bem, te perguntado sobre as terapias, os cuidados com o Pedro, isso? não, agora eu não vou conseguir abrir, mas era sobre, tipo, como que eu fiz os exames, se eu consegui fazer pelo SUS, quais terapias que Ah, lembra? sim. Ah, lembro, foi a Júlia, né? A Júlia que deve ter usado a conta e ter perguntado. Mas sim, a gente pode falar sobre isso. Mas eu, primeiro, licença, que eu preciso responder perguntas do chat. A Milena comentou sobre a questão desses testes genéticos direto ao consumidor, né? Como acabou te gerando uma angústia muito maior, você receber direto o resultado e acabar pesquisando na internet, não ter tido um apoio, né? Um acolhimento quando você recebeu esse diagnóstico, ter tido alguém para estar lá, conversar com você, falar sobre o diagnóstico, Eu o tive. que teria que ser feito. Eu não acho errado eles mandarem o exame direto Uhum, para o consumidor. Eu acho que é um direito nosso, entendeu? Eles mandaram para uhum, mim o exame, o laboratório que eu fiz, e para a médica que solicitou. E ela recebeu antes de mim. Eu recebi no outro dia, ela recebeu no dia anterior. Aí quando eu recebi, eu acho que ela imaginou que eu recebi e ela me ligou, não lembro, me mandou mensagem, falou para eu ir lá no consultório dela para conversar uhum. sobre o diagnóstico que tinha vindo, né? Só que aí eu falei assim, tá, mas eu não quero conversar sobre medicina, sobre coisa, eu quero conversar com outras mães, eu quero procurar mães. Então eu acho que outras mães vão me tirar mais ansiedade agora nesse momento do que eu conversar, tipo, com outra médica, né, sobre o diagnóstico, tal, prognóstico, essas coisas. Eu queria ver a realidade, como era o dia a dia, como que outras crianças viviam, como que era na prática mesmo, entendeu? E aí eu não fui Sim. a princípio lá na médica porque eu não quis, porque eu quis conversar com outras Uhum. mães. Mas depois a gente foi. E foi realmente, ajudou, né? Ajudou muito você ter achado esse acolhimento em outras mães. E a gente vê a importância dessa rede de apoio, das redes da, ai, esqueci, perdão, esqueci o nome
rede de Sotos, como é importante esse apoio das mães, né? Porque vocês podem compartilhar, se sentem mais à vontade e acaba, acho que, eu suponho que acaba tirando um pouco essa solidão, porque eu vi pessoas, mães atípicas comentando que acaba sendo, às vezes, quando você não encontra essa comunidade para estar lá, para te acolher, acaba sendo um pouco solitário, porque você quer saber sobre seu filho, você quer saber, ver outras mães, ver como sua criança vai crescer, só que você não tem isso, às Sim, vezes, não quando você tem, não conhece outras mães. não tem outras crianças. Agora, já aqui já na nossa cidade, eu já descobri mais que tem mais duas crianças, né, com SOTUS. Uma teve diagnóstico há pouquinho tempo e assim, a mãe dessa outra criança vê sempre o Pedro e tal, e ela acha que assim, contribuiu muito para ela entender mais sobre a síndrome, ver ele, ver tudo que eu posto dele. A família dela também gosta bastante de ver, já vieram falar comigo, entendeu? Então, Sim, acho nossa, que é pode muito continuar, perdão. dor, né? Sim, então, nossa, você já está fazendo uma grande diferença para outras mães, Érica. Hoje você já já mudou a situação de quando você recebeu o diagnóstico do Pedro. Licença que eu vou fazer algumas perguntas. A Marina perguntou como foi esse processo de você abrir sua maternidade para a internet, divulgar sobre o Pedro, sobre a síndrome de Sotos, sobre as terapias. Como foi esse processo para você? Então, foi um processo que aconteceu assim, naturalmente. Eu não programei nada, não pensei em nada. Eu comecei a postar uma outra coisinha, e aí as pessoas foram indo falando comigo, perguntando mais. Eu vi que as pessoas tinham, assim, demonstravam bastante interesse em saber dele e tal, né, Pedro? E aí eu vi que foi gerando interação, eu fui postando mais, foi assim, meio que natural. Meu marido também sempre gostou, sempre concordou, ele sempre acha que a gente tem que ser ponte, que a gente tem que ajudar a informar, que a gente tem que ajudar as outras pessoas. Então, assim, nunca teve nenhuma barreira em relação a isso. Então, foi meio Ah, natural. sim, sempre aquela ideia de formar pontes e conhecer para Sim, evitar o preconceito, né? Aquela questão de preconceito é gerado pela falta de conhecimento. sim, um dia eu disse, o que você acha de eu postar sobre o diagnóstico do Pedro? Você concorda, né? Aí ele falou assim, Érica, eu concordo, eu acho que a gente não tem motivo nenhum para esconder o que nosso filho é, o que ele tem, não tem motivo nenhum para isso. Então, se você quer falar, vamos falar. E agora você virou isso, você gosta de se falar como influenciadora ou na verdade, um porto seguro, né, para as outras mães que querem compartilhar experiências e que acabaram de receber o diagnóstico, né, de certa forma. Sim. Licença que fizeram outras perguntas. A Milena perguntou sobre esse conceito de maternidade atípica que você tinha explicado no começo. Se você sabe de onde surgiu esse conceito, se foi algo criado, como isso se deu. Não sei se você souber. Como surgiu esse conceito, mas não foi criado pela gente, é um conceito que já tem há bastante tempo, entendeu? A Uhum. maternidade atípica, ela já é um conceito, um nome utilizado há bastante tempo, mas não sei como surgiu. Mas é igual eu disse, atípica é tudo que foge do habitual, né? Do comum e do esperado. Sim. Vou continuar respondendo perguntas do chat, Érica. Voltando à questão da sua relação com as outras mães, o Lucas perguntou se essa relação com as outras mães chegou a se intensificar agora com a pandemia, pelo grupo do WhatsApp, vocês falaram que tiveram, como se deu esse contexto agora na pandemia. Sim, a gente ficou muito mais no celular, conversando o dia inteiro, né? Dividindo medos, angústias, tudo. Se fazia ou não fazia tal coisa, se volta ou não volta para terapia, né? Por conta da pandemia. Intensificou bastante, sim, com a pandemia. Ai, que bom, porque muitas pessoas com a pandemia por causa do isolamento, acabaram se sentindo muito solitárias, né? Eu acho que esse contato muito forte de vocês ajudou não só vocês pensarem como replanejar a rotina do Pedro agora, né? Como vocês também não se sentirem tão sozinhos. Uhum, sim.
A Renata perguntou como a família lidou com a notícia do diagnóstico do Pedro. Olha, eu acho que assim, a família talvez tenha demorado um pouquinho mais para entender, né? Digerir, talvez, algumas pessoas, porque ainda às vezes é difícil entender o que é uma síndrome genética, que não tem cura, que não tem assim um tratamento que vai fazer ele ficar outra pessoa, tipo, uma pessoa normal, digamos assim, entendeu? Mas com o tempo as pessoas vão entendendo melhor, vão aprendendo a lidar melhor. Eu sentia que no começo tinham mais medo, né, de cuidar dele, de pegar, de fazer as coisas. Mas com a convivência vai ficar mais tranquilo, né? A aceitação, entender. Então a gente nunca escondeu nada da família, sempre contou. A gente contou depois que ele nasceu, né? Que teve essa alteração na gravidez já. Na gravidez eu optei por não contar, para não gerar mais preocupação. E aí a gente chamou um dia a família e contou para todo mundo que tinha esse exame tinha vindo alterado, né? E aí, logo junto com a síndrome de Sotos, ele teve a síndrome de West, foi tipo, tudo no mesmo mês que aconteceu, né? Então foram 2 diagnósticos assim de juntos que vieram. Nossa, se você então puder explicar para quem, se você se sente confortável, explicar o que seria a síndrome de West para quem está assistindo, por favor, Érica. Ó, a síndrome de West é uma síndrome que causa epilepsia, né, de difícil controle, na qual as crianças têm espasmos, que são crises epilépticas, e desenvolvimento, né? Ela vai regredir tudo que ela tinha ganhado. E uma alteração específica no eletro, que é chamado de ipsarritmia. Então, tendo essas 3 coisas, caracteriza a síndrome de West. E ela é uma epilepsia de muito difícil controle, que precisa, às vezes, de vários remédios, tratamentos intensos para poder conseguir o controle dela e até a cura, né? E eu acho que, assim, a síndrome de West foi a parte mais difícil de tudo isso. De todo o processo, tudo, porque veio junto e eu também não conhecia. Eu já tinha ouvido falar sobre a West, mas não tinha pesquisado nada mais porque não fazia parte do meu convívio, né? Mas quando ele teve o primeiro espasmo, eu já achei meio estranho, já filmei imediatamente. E aí, no outro dia, eu acho que eu já falei com a neurologista que eu achei que ele tinha tido um espasmo. E aí, ela confirmou que era mesmo, entendeu? Que tinha tido um espasmo. Eu tinha até mostrado para outras pessoas, aí todo mundo ficou falando, não, é coisa da sua cabeça, isso não é nada não, não é espasmo não. Eu falei, gente, eu acho que é sim, isso não tá normal. Coração de Mãe mãe. conhece, né? Mãe é a primeira, é a maior conhecedora do filho, né? Essa é a verdade. E aí, com 2 dias que eu tinha visto o espasmo, a gente já começou a tratar ele, entendeu? Ai, perdão, Érica, eu cortou um pouco pra mim, voou um pouco pra mim. Eu não entendi o que você falou. Com 2 meses, Não, com 2 dias que ele teve o primeiro dois... espasmo, a gente já começou a estar com medicamento para conseguir tentar controlar. Ah, sim. Sim, foi a. Ainda bem que você, como eu posso falar, identificou precocemente, daí vocês já começaram o tratamento. E isso ajudou bastante a controlar já logo de cara, né? Porque quanto antes diagnosticado, mais fácil você combater os Sim. sintomas, né? Ó, papai vai Eu. pegar um pouquinho. Oi, boa tarde! Bom, boa Vai tarde. pegar, daqui Prazer! Ai, que lindo! Tchau, Pedro! a pouco ele volta. Tchau, pai. Tchau. Tchau! Que lindo! Ai, licença, Erika, eu vou voltar com perguntas no chat. Voltando às terapias, os cuidados do Pedro, que a gente comentou lá no começo, sobre a fono, a fisioterapia. Durante a pandemia, esses serviços chegaram a fechar, o Lucas perguntou, ou se eles foram considerados serviços essenciais. Olha, eu acho que ficou sem físio por só uns 15 dias, né? Num período que teve que fechar, mas depois continuou, não fechou. Foram considerados serviços essenciais. E nós, eu sei que assim,
é muito individual isso. Nós, os pais do Pedro, optamos por continuar, mesmo na pandemia, entendeu? Isso foi uma escolha Sim. individual, né? Eu acho que, assim, isso foi uma coisa que gerou muitas questionamentos com algumas mães. Algumas questionam que não devia voltar, outras acham que sim e tal, outras perguntam para a médica o que ela acha. Eu e meu marido decidimos por nós mesmos que a gente ia continuar, entendeu? Mas, Sim. e aí não paramos na pandemia. Por alguns dias só, que teve algumas intercorrências, né, por conta da pandemia, que foi cancelado. Mas de modo geral, a gente continuou. E nessa esteira eu vi alguns textos sobre a fisioterapeuta do Pedro, você comentando sobre ela, em como ela tem mais do que um cuidado ao Pedro, né? Ela tem todo um cuidado em acolher vocês, acolher o Pedro, acolher todas as necessidades da família como um todo, e não só do Pedro. E como a gente é uma liga interprofissional, a gente gostaria de saber mais sobre isso, por favor, sobre a importância desses outros profissionais nesses cuidados com o Pedro. Sim, então, eu falo que as fisioterapeutas que cuidam dele são anjos na nossa vida, porque elas não são só fisioterapeutas que cuidam lá da parte motora dele, da parte cognitiva, tal. Elas apoiam também, estão sempre dispostas a ouvir. A Camila, que deve ter sido dela que eu tava falando, né, que você viu falando, Sim. ela trata o Pedro sempre com muito carinho, ele gosta muito dela. Às vezes ele nem quer fazer físico, quer ficar só abraçando, beijando ela. Porque Ai, meu Deus, que fofura! eu acho que esse trabalho das outras profissionais e ter um acolhimento, ter um carinho com o nosso filho, faz toda a diferença pra gente. Então, assim, quando a gente sente que o nosso filho é amado, ele é bem cuidado, que as pessoas tratam ele com carinho, com respeito, acho que é tudo que uma mãe quer, entendeu? Pra mim, isso é o mais importante de tudo. É ver o meu filho sendo bem tratado, ver ele tendo uma empatia, eu ter, tipo, abertura para conversar. É igual ela fala que os pais são o líder, né, da terapia, que é a gente que decide. Então, assim, a gente consegue falar os nossos desejos, conversar abertamente com elas. Isso é muito bom. Eu acho que faz toda a diferença porque vai ser uma coisa a longo prazo, né? Ele não vai fazer fisioterapia, tipo, 2 meses. Ele vai fazer fisioterapia por anos. Então, assim, se não tiver um bom relacionamento, uma confiança nas pessoas que cuidam dele, isso vai interferir, né, no desenvolvimento. Porque eu acho que ele vai ficar fazendo fisio por muitos e muitos anos. Não faço nem ideia de quanto tempo que vai ser, entendeu? Sim. E essa relação entre vocês é muito forte, porque como você disse, o Pedro vai fazer fisioterapia por um bom tempo. Perdão, me perdi do que eu estava falando. Eu esqueci, eu não sei se você está lendo no chat, todos estavam falando tchau pro Pedro e falando que ele é muito lindo, que tem muito orgulho dele. Todos estavam dando vários carinhos, vários elogios ao Pedro, falando tchau e falando oi pro pai do Pedro que acabou de aparecer. A licença que a Milena fez uma pergunta, ela falou que você falou de várias crianças diagnosticadas recentemente com a síndrome. Será que está havendo uma maior conscientização sobre a doença ou, de fato, um aumento na casuística? Eu acho que está tendo um maior acesso aos exames diagnósticos, porque eu acho que deve ter por aí muitas crianças que têm atraso de desenvolvimento, hipotonia, não têm características físicas tão visíveis e que não foram diagnosticadas por aí, entendeu? Eu acho que talvez seja isso, que atualmente a gente está divulgando mais, as pessoas estão querendo saber mais e estão buscando mais esses exames diagnósticos e estão tendo mais diagnóstico. Eu acho que deve ter por aí muita criança sem um diagnóstico preciso, né? Que entrou no só do atraso de desenvolvimento e não sabe o que ela tem necessariamente, né? Tem uma criança que foi diagnosticada há pouco tempo, aqui com 3 anos, então ela ficou 3 anos sem um diagnóstico correto, tratando tipo como só um atraso de desenvolvimento, e não era, né? Eu acho que é isso. Sim, muitas síndromes genéticas são subnotificadas justamente por causa disso, né? São sinais que acabam sendo tratados são sintomas que são tratados como características isoladas, não como uma síndrome, né? Sim. E você acha que
esses movimentos de associações, como a Sotos Brasil, que ajudam nisso, que ajudam essas mães. Alguma mãe já te abordou falando assim, ah, meu filho me parece com o seu, eu me identifico com a sua história, alguma coisa assim? Várias, várias. Várias Sério? tinha característica parecida com o meu, como que eu fiz o diagnóstico, que exame solicitar, que não estavam conseguindo fazer o exame, ou que pediram um exame que veio normal e falaram que só o cariótipo estava bom, que não era nada. Então, já sempre vem mães falar que filho tem hipotonia, que tem atraso, que tem outras coisas. E aí eu sempre falo, conto a minha história, falo quais exames que fizemos, para elas nunca deixarem de ir atrás de um diagnóstico correto, que eu acho que dar um nome para o que seu filho tem faz uma diferença sim. Você consegue ter um norte melhor sobre a coisa. Eu acho que é importante ter um diagnóstico, faz diferença na vida, sim. Sim, e agora voltando ao assunto que você falou que tinham te comentado, infelizmente a gente sabe, né, que só o cariótipo é o exame genético oferecido no SUS, e que infelizmente, né, aí é o papel crucial das associações, muitas vezes você tem que judicializar Realizar, para conseguir, para conseguir esse acesso a, muitas vezes, esses exames um pouco mais complexos, genéticos, como no caso do exoma, no caso do Pedro, e isso acaba dificultando muito esse diagnóstico e, como a gente disse anteriormente, acaba piorando os sintomas da síndrome, né? Porque quanto mais tarde o diagnóstico, menor a capacidade depois desses cuidados serem tão efetivos quanto seriam num diagnóstico mais prévio. E deixa eu ver, alguém tem mais deixa eu ver se tem mais perguntas no chat. Ah, todos mandando carinhos de amor. Deixa eu ver se eu não passei nenhuma pergunta. A Saskia Helena falou que o mais importante é oportunizar o conhecimento sobre a síndrome e as crianças especiais e não se limitar ao diagnóstico. Sim, com certeza. Por isso que eu falei que eu acho que eu não pesquiso praticamente nada no Google. Eu não fico digitando sobre prognóstico, diagnóstico, o que vai ter. Então, assim, eu não foco no diagnóstico, eu foco nele, eu foco no desenvolvimento dele, em como que ele tá. Lógico, converso com outras mães que têm a mesma síndrome, mas com mães, não com o Google. Então, assim, eu não acho que foi válido para mim tipo, ficar focando só no diagnóstico, entendeu? Porque se eu focasse no diagnóstico pelo Google, na síndrome de West, meu filho não teria cura, meu filho ia convulsionar para sempre, não tem tratamento, eles falam tanta coisa que se eu focasse no que eu vi no Google, nada do que aconteceu teria acontecido. Você estaria sem esperanças nenhuma, né? E realmente essa questão dos pais, os pais são cruciais, porque os pais vão colocar essa criança, que tem essa esperança, né? Vão colocar essas crianças na físio, vão atrás de todos os cuidados dessa criança, e isso que vai acabar refletindo muito no desenvolvimento dela. E, Sim. perdão, que uma pergunta aqui. A Stephanie falou: Meu bebê foi diagnosticado com West. Eu era a louca da pesquisa sobre isso, mas depois que conheci Pedrinho e sua família, tudo mudou por aqui. Hoje levo tudo de maneira mais leve. Gratidão, Érica. Ai, que bom, eu fico muito feliz de ouvir isso. Então, assim, a síndrome de West, então, se você pesquisar, é um terror, é um terror. Você não acredita, você perde todas as esperanças de tudo. Então, não pesquisa, porque só fala coisa ruim e que seu filho não vai ter jeito. Então, assim, é muito difícil. Nossa, a melhor coisa última coisa que você faz, na verdade, nem isso faz. Não precisa no Google, vá atrás das mães, das associações, que aí sim você vai ter um quadro realístico. Sim. Opa, perdão. Caiu aqui. Vamos ver. A Sandra Capri tá falando, esse neném é simplesmente um amor. E vamos ver se tem mais perguntas, Érica. Muito obrigada pela participação de todos até aqui. Se alguém quiser mandar mais uma pergunta, Érica, tudo bem para você? Esperava se alguém tem mais alguma uma pergunta, mais algo a dizer, tá? Tudo bem? A Gênia Tigra falou, olhar sempre para cada pessoa. É o que você estava falando, né, Érica, sobre isso, de que
cada pessoa é uma e cada um tem o seu próprio desenvolvimento. Essa questão de comparar só acaba machucando as outras pessoas e não respeitando a individualidade de cada um. Você concorda? Sim, concordo. Ficar comparando nossos filhos com outros não é um bom caminho. Isso só gera frustração. Então, assim, eu evito ao máximo comparar. Não gosto de ficar comparando, nem que façam comparações. Eu já recebi comparações e não gosto. Eu sempre, tipo, meio que caio fora quando eu vejo que tá comparando demais, perguntando: ah, mas meu filho faz isso, o seu faz isso, faz isso. Eu falo, gente, cada filho, cada criança é de um jeito. Então, assim, acho que comparação não é uma boa, né? Eu acho que a gente tem que focar na nossa criança, comparar com ela mesma. E, assim, as crianças atípicas, elas sempre vão ser, tipo, quando a gente vai em um local que tem várias crianças que não tem nenhuma síndrome, nenhuma outra deficiência, elas vão olhar com um olhar diferente, elas vão observar, elas vão ver que o seu filho não brinca igual, ele não interage igual, ele não sabe, tipo, responder, ele não imita. Então, elas percebem que é diferente, né? E quanto mais a gente incluir elas vão conseguir lidar com maior naturalidade, né? Sexta-feira eu fui numa festinha, né? Da filha da minha amiga, e a Sofia já conhecia o Pedro, então ela chegou nele, abraçou ele, amassou ele, e para ela foi natural ver ele lá, entendeu? E aí outras crianças ficaram meio que olhando de ladinho, não chegava perto, viu ele no carrinho e ficava só olhando, assim, tipo, ah, esse menino aí, né? O que esse menino tem? Acho que eles ficavam pensando, né? Mas eu vi que a criança que já tinha um convívio, já tinha visto ele, já sabia que ele não ia falar nada com ela, ele não ia brincar com ela do jeito habitual, tal. Ela lidou com, tipo, ai, Pedrinho chegou, tipo, ficou feliz de ver ele, né? E isso que eu acho que é importante. Sim, essa questão de que quanto mais, trazendo essa década de novo, quanto mais conhecimento, quanto mais convivência, né? É por isso que te motiva a compartilhar sua maternidade com todos, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais verem as crianças atípicas, e como é a maternidade atípica, mais normalidade as pessoas vão ter diante disso, porque infelizmente, como você disse, as outras crianças não tiveram tanta proximidade quanto a Sofia, que já conhecia o Pedrinho. Sim. O Pedro West falou: tem um Pedro também. Estamos tratando a West com ACTH. Gostaria de agradecer pela força que a doutora e o marido dela nos ofereceu. Foi o. Obrigada. Olha, olha, Érica, você é realmente um pilar para muitas famílias que estão sendo diagnosticadas agora. E parabéns, nossa, de verdade. Você realmente é um porto seguro para tantas famílias que, né, não, felizmente, por sua existência, não vão ter que passar por toda essa angústia que você passou, de infelizmente pesquisar no Google e só achar essas coisas que te são, nem sei, ser desconfortáveis. A Renata falou: muito obrigada pela live, meninas, muito esclarecedora e importante. Érica, parabéns pelo apoio e a divulgação de conhecimento que fornece para diversas famílias. Obrigada também, Renata. A Marina também falou: muita gratidão por essa live, muito bom ver de uma forma diferente e mais leve. É, muito obrigada, Érica, de verdade. Muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhar isso. Realmente, nós temos essa proposta na Liga de que nem você, cada vez compartilhar mais sobre todas as doenças raras, sobre as síndromes genéticas, e com conhecimento e com informação combater esse preconceito que, infelizmente, tem na nossa sociedade. E muito obrigada por contribuir com essa e estar disponível para a gente nessa tarde de sábado. Muito obrigada mesmo, Érica. Foi enriquecedora essa live. E eu, assim, como a gente viu nos comentários, foi enriquecedora para várias outras pessoas. E você é enriquecedora na vida de muitas pessoas também, muitas famílias, como a gente viu aqui nos comentários. E vocês da Liga já conheciam alguém com SOTUS? Não, Não? assim, talvez os outros gigantes, sim. Eu tô no primeiro ano, né? Eu tô no segundo ano de enfermagem, no primeiro ano de liga. Então eu não conhecia. O Pedrinho foi meu primeiro contato É. também. Às vezes ver por foto, por vídeo, é um pouco diferente de ver ao vivo, né? De ver a realidade, o dia a dia. Nas fotos a gente prioriza os melhores momentos, mas para tirar uma foto boa, você tira 100. E para escolher Uhum. um,
Nossa, mas eu vi outras, antes de vir aqui na live, você ouviu outras lives suas, outros podcasts, você falando sobre como pro Pedro nunca tem tempo ruim, como ele sempre tá sorrindo, tá pulando, como ele é É, uma criança muito, muito feliz. sim, depois que ele tratou a West, não teve mais nada, a felicidade dele voltou, ele voltou a sorrir, ele voltou, tipo, a sorrir de tudo. Ele dorme rindo e acorda rindo, o tempo inteiro ele tá feliz, entendeu? Nunca tá triste, tipo, e isso é o que nos motiva, né? Sim, é o que motiva vocês a estarem sempre compartilhando mais, né, mostrando o Pedro para todos e Hum. nossa, que foi um prazer conhecer o Pedro, Érica, de verdade. Foi um prazer conhecê-la. Muito obrigada novamente pela live. Gratidão, foi muito enriquecedora. Desculpa pelos pequenos problemas, né? Internet, nós não temos como prever, infelizmente. É uma caixinha de surpresas. Sim, E, e deixa eu ver. Ai, perdão que. Ah, a Milena falou: excelente, obrigada, Érica e Mariana, por compartilhar sua vivência. Esse contato com as famílias é muito rico para todos nós. Sim, a Liga, verdade, agora que a Milena comentou, a Liga normalmente, quando nós não estávamos em época de pandemia, costumava fazer eventos com as famílias, com as associações, para realmente trazer essa visão das famílias, das mães, para pessoas que não estão, que nem você disse, acostumadas a conviver com essas pessoas, sim. com mães atípicas, com crianças atípicas. E a Liga costumava fazer isso, só que agora, infelizmente, devido a essa É, situação, a gente só pode fazer isso virtualmente. Muito sim. obrigada por contribuir com a gente virtualmente, Érica. Acho que assim, mostrar e não ter medo de esconder e não deixar de. Lógico, agora na pandemia com os devidos cuidados, né? Mas depois que tudo isso passar, sair com o filho e saber lidar com os olhares diferentes, né? Entender que não tem o convívio, às vezes não tem conhecimento do que seja, então é natural as pessoas às vezes ficarem olhando, ficarem observando, querendo saber o que é, né? E eu acho que isso é importante. Eu cada dia que passa, eu consigo lidar melhor com isso também. Então, se a pessoa fica olhando ou pergunta, eu já falo logo, tipo assim, né? Eu já falo, oi, Já meu explica. síndrome, Esse é fala, o Pedro, meu filho. é. Aí a pessoa já fica meio assim, nossa, o que que ela tá falando? Mas eu acho que é importante, né? Porque as pessoas ficam, com o tempo vai tipo, ok, a mãe falou numa boa, então também posso falar, né? Pode perguntar, eu não fico com nenhum receio, entendeu? Prefiro até que pergunte do que fique só olhando com tipo, olhares de curiosidade, né? Sem saber exatamente o que é. Uhum. É, porque às vezes as pessoas têm esse receio de se aproximar e achar que você vai ficar ofendida, justamente porque, infelizmente, elas têm esse conceito de que isso seria algo ruim, algo que te ofenderia, mas não é assim. Pedro é uma criança que nem qualquer outra, que nem esse termo que foi usado aqui, de especial, é um termo que a gente gostaria de abolir, falar, abolir criança especial. Pedro é uma criança, ele só tem necessidades diferentes do que a maioria das crianças. Mas tá tudo bem, todos nós temos necessidades diferentes, todos nós somos seres humanos, né? Porque Pedro é uma criança especial, ele é simplesmente uma criança. A E Milena adora falar que toda criança é especial, tem sua potencialidade, então todos somos especiais. somos, né? Eu também acho isso. Agora que ele tá crescendo, tá ficando mais evidente, né? Porque quando era bebezinho, as pessoas não percebiam, né? Mas agora que tá crescendo, fica mais evidente, né? A deficiência, a diferença, né? Então, as pessoas olham o jeito que carrega ele, porque eu não consigo carregar ele igual uma criança normal. Só às vezes em algumas fotos, mas ele é muito grande, ele é bem comprido, ele é pesado, ele é hipotônico, então eu fico carregando ele meio que caindo às vezes pelos lugares. E aí eu já recebi comentários uma vez num restaurante de que, lá, aquela menina não sabe nem que segurar o filho, Nossa, meu Deus, por ele tá caindo do colo dela, gente, não consegue nem arrumar a criança, olha como que tá, tipo, meu Deus. e fazer o quê, né? E não era por conta da hipotonia dele. Ele não ia sentar na cadeira do restaurante, porque não tinha uma cadeira que ficasse ele, eu tive que ficar com ele no colo, ele ficava do jeito que ele fica, tipo, meio caidinho mesmo, e tava normal aquilo, mas as outras pessoas achavam que era eu que não sabia segurar ele.
Essa falta de conhecimento e, infelizmente, a falta de é, acessibilidade dos lugares, né? Para atender o Pedro, né? Tem uma cadeirinha pro Pedro e você tem que ficar segurando no colo, mas são coisas que a gente espera que com as associações, com as ligas, com a organização de vocês, mães, isso vá mudando aos poucos, que cada vez mais a gente traga essa visibilidade e mostre que nenhuma doença rara é muito rara para não merecer o cuidado, a devida atenção e receber as informações, a divulgação e um lugar está adaptado para receber essa pessoa. Sim, eu também acho. A, ele, a Mai, Mairana Glio 08 falou, doutora Érica está sendo minha rede de apoio. Obrigada, doutora. É, E a Eliana Duber falou, parabéns, Érica e Lídio, por estarem ajudando outras pessoas. hum. E eu acho que já tá quase acabando, dando tempo, e daí a live fecha sozinha. Eu gostaria de agradecer novamente, nossa, já agradeci umas 3 vezes, Érica, mas muito obrigada novamente por poder ter se disponibilizado essa tarde de sábado para fazer essa live com a gente. A Ligem agradece muito, toda a gestão agradece, e pode ter certeza que você iluminou a gente como alunos, tutores, todos que assistiram e várias famílias também. Essa live foi enriquecedora para todos. Muito obrigada, Érica. Obrigada a vocês pelo convite. Qualquer coisa que precisarem, tamo aí. Claro, se um dia você estiver em Ribeirão e a gente estiver organizando a Liga estiver organizando um evento, Eu a vou gente com certeza te chamará. sim, vou sim, com certeza. Muito obrigada, Érica, e muito obrigada a todos que compareceram. A Ligem agradece muito vocês e uma ótima tarde para todos. Tchau, tchau, Érica. Manda um beijão pro Pedro. Tchau. Mando, beijo. Tchau. Beijo, Até. tchau.